Continuando então, gente, dentre as infecções do sistema nervoso central, né, infecções oportunistas do sistema nervoso central na população, né, de pacientes PVH, né, pacientes vivendo com HIV e AIDS, a neurocripto também se destaca como segunda maior causa em prevalência em relação, perdendo somente para a neurotoxoplasmose que a gente acabou de falar. Então, a neurocriptococose, né, é responsável por 5 a 10% das infecções oportunistas em pacientes, né, com HIV e AIDS. É uma levedura, né, um fungo encapsulado. Em geral, é o Nempformas, mas a gente tem uma pequena parcela também do GAT, mas em geral, nessa população PVH, é o Neoformas o mais prevalente, que está presente no solo e em excremento de pombos, tá? Então, essa exposição leva a esses excrementos, nos leva à inalação desses esporos, né, presentes nos excrementos dos pombos, levando a uma infecção primária de sítio pulmonar, que também, da mesma forma como o toxoplasma, gera uma infecção latente ou, obviamente, dependendo do contexto da imunodeficiência ou não, de base, uma doença disseminada. E a meningite, ela nada mais é que, da mesma forma, né, análoga à toxo, uma reativação dessa infecção latente nos imunocomprometidos, tá? Em geral, esses fungos, né, eles levam a acúmulos, eles se acumulam em cistos, né, nos espaços periovasculares de Bischoff-Robin, e o diagnóstico se baseia principalmente na coleta de líquor, que a gente vai analisar o líquor propriamente dito, realizar a manometria, que é a medida da pressão de saída desse líquor, a gente já vai mencionar, porque é uma grande causa nessa meningoencefalite, uma alteração dessa dinâmica licórica, muito importante essa alteração, com elevações significativas da pressão intracraniana, que em última instância a gente afere pela punção lombar, tá? Lembrando que, em geral, é uma meningoencefalite, ou seja, o líquor pode estar alterado, mas ele pode estar normal em 30% dos casos iniciais. Então, a gente tem que ter um grau elevadíssimo de suspeição clínica e até para um limiar baixo para repetição, né, das coletas de líquor. Uma análise muito simples de fazer é a tinta da China, né? A gente faz a coloração nanquim e é um licor fresco, um centrifugado simples, e a gente coloca numa lâmina, faz a mistura com a tinta nanquim, e esse preto da tinta nanquim, eu já vou mostrar uma figura para vocês, a cápsula, né, que é uma cápsula hiperrefringente, porque é um polissacarídeo espesso, a cápsula do cripto, ela se sobressai no fundo preto da tinta nanquim, tá? Então, nada mais é do que a tinta da China, que é um método muito fácil, muito barato e muito rápido para o diagnóstico. E aqui a cultura, que depois, inclusive, vai servir de critério de cura quando ela é negativa. A pesquisa de antígenos criptocósicos, né, principalmente pela técnica de látex, e tem umas técnicas mais modernas também, justamente servem para diagnóstico, mas também não para acompanhamento de tratamento. A hidrocefalia, ela pode ser comunicante, ou seja, em geral, tá? Ela não é obstrutiva, tá? Gerando mas leva ao aumento da hipertensão intracraniana, justamente porque essa cápsula do cripto, ela é muito espessa, é um polissacarídeo espesso, e essa cápsula atrapalha a reabsorção licórica, ou seja, pode levar a hidrocefalia tanto comunicante quanto obstrutiva, que é a não comunicante. A hipertensão intracraniana, né, a clínica é comum a todos os tipos de hipertensão intracraniana, independente da causa, mas cefaleia, vômito, rebaixamento do nível de consciência, alteração visual, até a maurose, alteração auditiva também, paralisia do nervo abducente, né, que geralmente também denota aumento da pressão intracraniana, e uma meningite da base do crânio, que pode acometer, então, levar ao acometimento de múltiplos pares cranianos ao paciente e ao exame neurológico. E punções repetidas levam a alívio imediato, tá,
da sintomatologia do paciente. Então, são pacientes que eles estão com tanta cefaleia, com vômito, rebaixados, eles te pedem para fazer a punção, que é um procedimento invasivo e doloroso. Então, eles te pedem porque o alívio é tanto, é tamanho alívio, tão imediato após a punção, por drenagem, a gente faz uma punção de alívio, mesmo que o paciente pede por mais punção. Até que essa dinâmica licórica, com o tratamento combinado, medicamentoso, especificamente antifúngico, até que ele faça um acúmulo dessa ação antifúngica, o paciente pede para que a gente faça a punção lombar. Então, aqui, por exemplo, a gente vê esses cistos aqui nos espaços perivasculares, tá vendo? Esses são cistos gelatinosos que eu vou mostrar para vocês. Eles são bem complicados de tratar, porque aqui é difícil do antifúngico penetrar. Tá vendo aqui, eles têm múltiplas dilatações de espaço perivascular, que a gente chama de espaço de Bischoff-Robin. Isso aqui é muito sugestivo, principalmente no paciente imunossuprimido. Existe a forma de cripto imunocompetente, mas é bem mais rara, também grave, mas por outro contexto. E então, num paciente nessa população específica de PVHA, a gente vai pensar sempre em cripto diante dessas lesões aqui, tá? Então, aqui também, dilatação maior dos espaços, aqui essas dilatações císticas dos espaços de Bischoff-Robin, aqui, clássicos na peça histopatológica. E aqui a tinta da China, que a gente sempre fala. Então, esse aqui é o fungo e aqui é a cápsula dele. Então, é uma cápsula espessa, que é o que justamente fica bem destacado, hiperrefringente em relação ao fundo preto da tinta nanquim. E na peça de necrópsia, por exemplo, a gente vê esse material gelatinoso envolto nas leptomeninges, nos sulcos, dentro, na intimidade dos giros corticais e naquela substância mais profunda ali dos espaços perivasculares, na região núcleo capsular propriamente dita, tá? Em geral, o tratamento ele tem que ser instituído o mais precocemente possível. A gente tem algumas formulações disponíveis de anfotericina B. A gente dá preferência a lipossomal ou complexo lipídico, se a gente não tiver lipossomal, porque a gente consegue fazer uma dose acumulada muito mais rápida do que a antiga, que era muito difícil e é muito mais nefrotóxica. Aqui a gente tem um perfil de segurança um pouquinho melhor, na verdade bem melhor, com a lipossomal, e, se possível, eu coloquei aqui um asterisco, com a flucitosina, que é um antifúngico que é barato e por questões de indústria farmacêutica não era mais interessante, para a produção. Então, o custo ficou elevado, porque não era mais disponível no Brasil, e então a gente precisava importar. Então, isso era por um tempo a gente não teve flucitosina disponível no Brasil para tratamento desses pacientes. Isso comprometeu muito o prognóstico por um período, e a gente usava, então, a associação de anfotericina com fluconazol em doses elevadas, intravenosa. Agora, hoje, a gente já consegue disponibilização pelo Ministério da Saúde, que viabiliza essa importação por um custo menor, tá? E o critério, então, é melhora clínica e negativação de cultura. Eu não entrei em detalhe de dose, mas também estou à disposição, a gente depois coloca para vocês também o meu contato. Os fatores de pior prognóstico, da mesma forma como os outros tipos de meningite, se o paciente já tem um grau de distúrbio de consciência, a abertura do quadro também é um fator de pior prognóstico. Se o paciente tem uma pleocitose, ou seja, uma celularidade licórica inferior a 20, também foi associada na maioria dos estudos a pior prognóstico, principalmente, e faz sentido, porque o paciente ele não deve ter uma defesa tão boa, tá? Então, ele não consegue inflamar o líquido, então ele também não tem uma defesa tão adequada ao agente infeccioso. Uma hipertensão intracraniana na abertura do quadro e um título de antígeno criptocócico no líquor superior a 1/1024. Tem alguns critérios adicionais da professora Elizabeth Liso, que ela não publicou, infelizmente, os dados do doutorado dela, que foi um estudo muito bonito,
que colocou como critérios também uma presença de uma contagem excessiva de criptococos na câmara de contagem e a gemulação, que é ele dividindo, assim, a gente vê na tinta da China ele se gemulando, ele se dividindo, tá, em vários. Então, essa taxa de gemulação acima de 7% no estudo dela e uma contagem superior a 50 criptococos por milímetro cúbico, mas aí a equipe tem que estar muito bem treinada para diferenciar, né, o criptococo na nossa câmara de contagem manual, também foram fatores associados a pior prognóstico. E aqui a gente tem uma paciente, ela está olhando para o lado direito, tá? Então, o olho esquerdo dela está normal e o lado direito não está conseguindo fazer a abdução do olhar, tá? Então, é uma paralisia do sexto nervo à direita num paciente com meningite criptocócica, tá? Então, esses pacientes que abrem um déficit neurológico novo, que já tem um exame, um diagnóstico definido de neurocriptococose, que de repente abre uma pupila, faz um nervo craniano novo, faz um rebaixamento do nível de consciência, a gente tem que fazer uma punção de emergência imediatamente, tá? Nesse caso, a gente não realiza os exames de imagem. Lembra que eu falei para vocês na primeira aula que pacientes que têm uma suspeita de lesão por aumento da pressão intracraniana por uma lesão expansiva, a gente não pode fazer a punção por risco de herniação. Aqui, a dinâmica licórica, ela não a alteração da hipertensão intracraniana, ela é por dinâmica licórica e não por lesão com efeito de massa propriamente dita. Até existem alguns casos de criptococoma, né, que seria aquele granuloma parecido com o da toxoplasmose, por exemplo, e outras doenças infecciosas, abscesso cerebral, tumor, por exemplo. Olhando, a gente não consegue bater o martelo, a não ser que a gente identifique o agente, o PCR, enfim. Mas alguns casos raros de criptococo podem causar lesão de massa, que é o criptococoma, mas é raro. Aqui é muito mais uma meningoencefalite, a neurocriptococose. Então, aqui, a dinâmica licórica que leva a uma alteração e, por fim, vai levar a um edema cerebral irreversível. Mas nessa dinâmica, se o paciente piora, a gente tem que imediatamente fazer uma punção de alívio. Se a gente for esperar o paciente descer para a tomografia, ele vai ter um desfecho fatal. Agora a gente já vai passar para a